O Hospital São Damião foi fechado há mais de 30 anos. A prefeitura diz que foi por falta de verba. Os moradores dizem que foi por algo diferente. Não há registros oficiais do que aconteceu ali, mas há ruídos, boatos, luzes que acendem no último andar, todas as madrugadas, sempre no mesmo horário, 3h12 da madrugada. Foi por causa dessas luzes que Eduardo, um técnico de manutenção contratado para mapear prédios abandonados, aceitou entrar no São Damião. O trabalho pagava bem. E, segundo o relatório, o hospital seria demolido em algumas semanas. Antes disso, ele precisava fazer uma última vistoria. Uma bem simples, verificar se ainda havia infiltrações, fios energizados ou risco estrutural. Ele não sabia que estava entrando em um dos lugares mais silenciosos e mais observados da cidade. Eduardo estacionou a caminhonete do lado de fora. O hospital era maior do que ele lembrava. 4 andares, vidros quebrados, muros com pichações antigas, aquela arquitetura dos anos 60 que sempre parece estar olhando para você. Quando ele passou pela porta principal, percebeu que o corredor ainda cheirava a produto de limpeza, como se alguém estivesse cuidando do prédio, mesmo abandonado. Mas não havia pegadas, não havia móveis, não havia nada. Ele acendeu a lanterna. A luz cortou o ar como se atravessasse poeira acumulada por décadas. Cada passo ecoava. Cada porta estava entreaberta. E cada sombra parecia mudar de posição conforme ele passava. Apesar disso, os 3 primeiros andares estavam vazios, sem sinais de vida, sem problema estrutural aparente, sem nada. Até que ele encontrou algo curioso. Uma placa metálica caída no chão, indicando o setor do 4º andar, o andar interditado desde 1989. Setor D, Unidade de Observação Psiquiátrica, acesso restrito. Eduardo engoliu seco, mas o trabalho era simples, e quanto mais rápido ele terminasse, mais rápido poderia ir embora. A porta do elevador não abria, então ele subiu pela escada de emergência. Foi quando ouviu o primeiro som. Um estalo seco vindo lá de cima, como alguém pisando numa tábua antiga. Mas o hospital tinha piso frio. Não havia madeira. Eduardo tentou ignorar, mas percebeu ao olhar o relógio no pulso que eram 3h12 da madrugada. O mesmo horário do relatório anônimo que a prefeitura havia recebido. O mesmo horário das outras histórias. Ele continuou e chegou ao 4º andar. Assim que abriu a porta da escada, um vento gelado passou por ele. Algo impossível dentro de um prédio completamente fechado. O corredor era estreito, mais escuro do que os outros andares, como se a luz da lanterna fosse absorvida pelas paredes. No teto, lâmpadas pendiam por fios expostos. Algumas tremulavam, embora não houvesse energia no prédio. Eduardo começou a registrar as anotações no relatório eletrônico, mas algo chamou sua atenção. Todas as portas desse andar estavam fechadas, diferente dos outros andares. Ao passar pela primeira porta, ele viu um número pintado em tinta vermelha, 404. Na segunda, 406. Na terceira, 408. E então percebeu um padrão. As portas ímpares não existiam, como se tivessem sido removidas ou seladas. Enquanto anotava isso, ouviu o segundo som. Não era estalo, nem batida, era voz. Uma voz rouca, baixa, como alguém chamando por ele de longe. Doutor. Eduardo congelou. Ele não era médico, não estava uniformizado, e ninguém sabia que ele estaria ali naquela madrugada. Tem alguém aí? Ele perguntou, tentando soar firme. Silêncio. Ele respirou fundo e continuou andando. Cada porta parecia observá-lo através das frestas minúsculas que deixavam escapar tiras finas de escuridão.
Quando chegou à porta 412, sentiu um cheiro forte, não de mofo, nem de sujeira. Era cheiro de hospital. O mesmo cheiro que se sente em alas recém-limpas, onde alguém acabou de ser internado. A porta estava destrancada. Eduardo a empurrou e encontrou a sala mais intacta de todo o prédio. Mesa metálica, uma maca, prontuários empilhados e uma cadeira virada para a parede, como se alguém tivesse sentado ali minutos antes. Na parede havia um espelho enorme, lascado nas bordas, coberto por manchas que pareciam mãos. Eduardo deu 2 passos para trás. A respiração ficou pesada e o reflexo mudou. Ele viu a sala atrás de si, a cadeira, a maca, a porta, mas não viu a si mesmo. O espelho refletia a sala vazia, completamente vazia. A lanterna começou a piscar. Ele recuou para o corredor. Quando a luz voltou, a porta 412 agora estava fechada. E o número na porta não era mais 412. Era 000. Eduardo deixou o relatório cair no chão. Só queria ir embora. Ele correu pelo corredor. Cada passo fazia as lâmpadas tremerem. As portas batiam sozinhas, como se alguém passasse atrás dele, abrindo e fechando cada sala em sequência. Doutor, volte. Ainda não acabou. As vozes vinham de todos os lados. Não eram sussurros, eram conversas, monitoramento, chamadas de enfermagem, como se o hospital inteiro estivesse funcionando apenas naquele andar. Eduardo desceu as escadas o mais rápido que pôde, mas ao chegar ao térreo, não havia saída. A porta principal agora estava lacrada por dentro, como se muros de concreto tivessem surgido onde antes havia uma abertura. O prédio estava diferente. Parecia novo. As paredes estavam limpas. Havia quadros pendurados e os corredores estavam iluminados por luzes brancas. Era como se o São Damião tivesse voltado no tempo e ele estivesse preso no dia em que tudo aconteceu. Então as luzes piscaram e os quadros nas paredes mudaram. Não mostravam mais paisagens. Mostravam os pacientes, todos olhando para ele, reconhecendo-o, chamando-o, apontando para o 4º andar, como se estivessem esperando por ele. Eduardo subiu as escadas novamente. Não porque queria, mas porque não havia outra escolha. O prédio parecia empurrá-lo para cima. Quando chegou ao último lance de escadas, a porta metálica estava aberta. E no chão havia um crachá antigo. Doutor Eduardo Ramos, Unidade Psiquiátrica. A foto era dele, mas mais velho, cansado, como alguém que trabalhou ali por anos. Eduardo começou a tremer. Ele nunca havia estado no São Damião antes, mas o prédio parecia lembrar dele, ou lembrar de alguém igual a ele, alguém que nunca saiu. O corredor estava escuro, silencioso, mas ele sabia que havia algo esperando. Uma sala no fim do corredor, a única porta entreaberta, com uma luz branca escapando por baixo. Ele caminhou lentamente. Cada passo era mais pesado que o anterior. Quando tocou na maçaneta, a luz se apagou e a porta se abriu sozinha. Dentro da sala não havia nada, a não ser uma maca e um espelho. O mesmo espelho da sala 412, mas agora completamente limpo. Ele finalmente viu seu reflexo, mas não estava sozinho. Ao lado dele havia um homem. Magro, olhos fundos, vestindo um jaleco igual ao da foto no crachá. O homem sorriu e sussurrou: Eu disse que você voltaria, doutor. A lanterna apagou. A porta se fechou e ninguém jamais encontrou Eduardo novamente. Dizem que, depois dessa noite, o Hospital São Damião nunca mais ficou completamente abandonado. Moradores afirmam ouvir passos no último andar, luzes que acendem às 3h12 da madrugada, e um homem andando pelos corredores
carregando uma prancheta, como se ainda estivesse trabalhando ali. O crachá encontrado perto do muro externo nunca foi identificado oficialmente. A foto estava borrada, mas na parte de trás, alguém escreveu uma única palavra: voltou. E até hoje nenhum dos agentes de demolição aceitou entrar sozinho no prédio, principalmente no último andar, especialmente na sala com o espelho. Depois de tudo o que vimos, uma coisa fica clara: ninguém deveria ter voltado ao último andar daquele hospital. O que realmente existe lá em cima não é apenas um corredor abandonado. É um lugar que guarda coisas que não querem e talvez não possam ser vistas. E quando alguém tenta revelar o que existe por trás daquelas portas, alguma coisa reabre o caminho, alguma coisa desperta. Seja lá o que houve naquele andar, não terminou naquela noite. Não termina quando alguém sai. Termina quando ele decide. E talvez você só esteja ouvindo essa história agora porque ele deixa. Porque ainda não é o momento de fechar essa porta. A porta que insistimos em abrir. Mas se um dia você estiver perto daquele hospital e vir uma luz fraca acesa lá no último andar, não olhe por muito tempo e nunca suba sozinho. Se essa história te arrepiou, te deixou com aquela sensação de que tem alguém parado atrás de você, então não esqueça de apoiar o canal, curta o vídeo, comente o que achou da história e, principalmente, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima história, se você tiver coragem.